Iluminação natural e legislação urbana, a experiência de Domingos Martins, Espírito Santo, Brasil. Autores Estela Brunoro Hoppe, Cristina Engel de Álvares e Andréa Coelho Laranja, da Universidade Federal do Espírito Santo, Brasil. A crise no âmbito social, econômico e ambiental tem apontado para a necessidade de se buscar práticas mais sustentáveis no processo de projeto e planejamento urbano. No que tange aos aspectos ambientais, segundo Duarte, a meta é eficiência no uso dos recursos naturais, como água, energia e matéria-prima, e nesse sentido, o conhecimento das características locais, tais como ventilação, acesso ao sol e à luz natural, desempenha um importante papel na definição de políticas e estratégias para o desenvolvimento ponderado e eficiente do espaço urbano. Esta pesquisa concentra-se em uma dessas características citadas, a iluminação natural, visto sua importância na contribuição com a melhoria da qualidade de vida e equilíbrio ambiental, escopos da sustentabilidade. A luz natural proporciona benefícios psicológicos e fisiológicos, aumenta na produtividade e contribui para a economia de energia elétrica. Entretanto, a disponibilidade de luz natural no ambiente interno depende das características do entorno. Dentre essas características, destaca-se a geometria urbana, a qual é regida pelos parâmetros estabelecidos nas legislações urbanísticas, que indicam limites de altura, recuos, afastamentos, entre outros. Diante desse contexto, apresenta-se o município de Domingos Martins como objeto de estudo desta pesquisa. A cidade localiza-se na região serrana do estado do Espírito Santo, Brasil, a 542 metros de altitude. O local possui temperatura média anual de 20 graus Celsius com clima tropical de altitude. O município, mediante estabelecido pelo Estatuto da Cidade, desenvolveu o Plano Diretor Municipal, o qual foi aprovado em agosto de 2013. A legislação vigente até essa data era o Código de Obras de 1992, que permitia edifícios de até 7 pavimentos. E mesmo exigindo recuos e afastamentos, o padrão predominante na área central da cidade são edificações geminadas e alinhadas no limite frontal dos terrenos. Com a nova legislação do PDM em vigor, foram impostos parâmetros mais restritivos, limitando o gabarito máximo em 2, 3 e 4 pavimentos. Portanto, baseado nas considerações expostas, o objetivo desta pesquisa é identificar a contribuição da atual legislação urbanística de Domingos Martins, o Plano Diretor Municipal, na disponibilidade de iluminação natural no ambiente interno. A metodologia divide-se basicamente em recorte urbano e caracterização das áreas, simulações computacionais e análise dos resultados. O local escolhido para análise situa-se no centro da cidade, onde estava se iniciando um processo de verticalização das edificações. Foram selecionadas 2 áreas típicas a partir da identificação de áreas consideradas críticas devido às alturas das obstruções e vias padrão representativas, sendo adotados os extremos para análise. Os cenários são compostos pela edificação analisada, 3 edificações obstruidoras e pela via. Foram simulados 2 cenários, o atual, com as características existentes no local, e o cenário legislação, aplicando-se os índices estabelecidos pelo PDM. A área 1 possui uma via de 4,70 metros, considerando-se o passeio, e fachada analisada orientada a nordeste. As edificações obstruidoras, no cenário atual, possuem entre 6 e 12 metros de altura, sem afastamento frontal. Com os índices do PDM aplicados, as edificações passaram a ter 6 metros de altura e 3 metros de afastamento frontal. A área 2 possui uma via de 11,50 metros, também considerando-se o passeio, e fachada analisada orientada a sudeste. As edificações obstruidoras, no cenário atual, possuem entre 15 e 18 metros de altura, sem afastamento frontal. Com os índices do PDM aplicados, as edificações passaram a ter 6 metros de altura e 3 metros de afastamento frontal. O programa utilizado para a realização das simulações computacionais foi o TROP-Lux. Adotou-se 3 tipos de céu padrão da CIE, céu 3 encoberto, céu 7 parcialmente nublado e céu 12 claro, os quais correspondem respectivamente aos valores mínimo, intermediário e máximo de luminância. Realizou-se as simulações para o dia 22 de cada mês, contendo o solstício de inverno e verão, no horário compreendido entre 8 e 17 horas.
O ambiente interno analisado localiza-se no pavimento térreo e possui dimensões de 2,80 metros por 4,30 metros, pé direito de 3 metros e janela com dimensões de 1,40 metro por 1,10 metro e peitoril de 1,10 metro. As refletâncias do piso, parede e teto foram respectivamente 20%, 50% e 80%. As edificações obstruidoras possuem refletância de 40% para os fechamentos opacos e 20% para as superfícies horizontais. Adotou-se 25 pontos de medição. A análise divide-se em duas etapas e consiste na comparação entre os dois cenários da iluminância média global e dos percentuais das UDIs. Na primeira etapa, observou-se o aumento do nível de luminância pela aplicação dos índices do PDM e a adequação desses valores segundo a NBR 89951, que estabelece o valor de 500 lux como referência. Na segunda etapa, buscou-se verificar o aumento da iluminação considerada como satisfatória, com atenção ao ganho da iluminação considerada como indesejável. Na análise da iluminância média global, a legislação proporcionou contribuições significativas na área 1. O ganho de iluminação no ambiente interno foi de 44%, 50% e 55%. Entretanto, para o CEL 3, nenhum dos cenários analisados alcançou a iluminância recomendada pela NBR. Na área 2, apesar do percentual de contribuição ter sido menor, a legislação proporciona um ganho de iluminação de 48%, 38% e 29%. E de forma análoga à área 1, para o CEL 3, nenhum dos cenários alcançou a iluminância recomendada pela NBR. Ressalta-se que, apesar da orientação das aberturas não ser um parâmetro investigado nesta pesquisa, esta influencia na disponibilidade de iluminação natural no ambiente interno. Logo, percebe-se que o ganho de luminância na área 1, orientação nordeste, foi maior do que na área 2, fachada sudeste, visto aquela receber maior contribuição solar direta do que esta. Quanto ao percentual das UDIs, na área 1 não há uma contribuição significativa do PDM para o CEL 3, visto que o maior percentual de luminância permanece no intervalo caracterizado como suficiente, mas com necessidade de iluminação complementar. Para o CEL 7, a legislação teve maior contribuição, já que neste o PDM favoreceu as iluminâncias compreendidas no intervalo caracterizado como suficiente e desejável. Para o CEL 12, há um acréscimo no percentual considerado como indesejável, visto esta causar desconforto térmico ou visual. Na área 2, para os CELs 3 e 7, a legislação proporciona aumento nos valores de iluminância caracterizado como suficiente e desejável. Para os CELs 7 e 12, o cenário e legislação apresenta um acréscimo no percentual considerado como indesejável. Por meio dos resultados obtidos, verifique-se a influência da geometria urbana e, consequentemente, da legislação urbanística na disponibilidade de luz natural no interior das edificações. Com relação à cidade de Domingos Martins, o PDM, através da aplicação dos índices estabelecidos, contribui com o aumento da iluminação natural no ambiente interno, permitindo concluir, de uma maneira geral, sobre o aspecto da iluminação natural, que o estabelecimento da atual legislação é benéfico ao município, favorecendo o aproveitamento da luz natural e, por conseguinte, o conforto ambiental, a economia de energia e a sustentabilidade. Ressalta-se, entretanto, que esta pesquisa é apenas uma parte dentro de um universo que pode ser estudado a fim de contribuir para a melhoria do planejamento urbano. Obrigada!